Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Por isso, não podemos parar de exercitar nosso espírito, invocando o nome do Senhor, a fim de crescermos na vida divina e nela amadurecermos até alcançarmos a plena filiação. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor, nessa manhã, Senhor, queremos invocar o Teu nome. Senhor, queremos continuar a invocar o Teu nome. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor, no Espírito, nós temos a realidade e o poder dessa cruz para matar toda a nossa carne e para podermos crescer até alcançarmos a plena filiação. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. O alimento diário essa semana, o tema é afiliação. E aleluia, porque Deus tem um plano para nós. Quando Ele nos salvou, Ele não apenas nos salvou do pecado, mas Ele colocou em nós algo especial, que foi a sua própria vida. Senhor Jesus. E Deus quer que essa vida cresça. Cresça até que nós conseguimos atingir a plena filiação. A plena filiação é o amadurecimento. Assim como todo pai ama ter o filho, ele também quer que o filho cresça. Senhor Jesus. Hoje eu tenho um filho, ele já está com 10 meses. E ele é uma belezura, irmãos. Ele é muito bonito, só que eu não quero que ele fique a vida inteira do jeito que ele está hoje. Eu quero que ele cresça. Ele, até 2 meses atrás, ele não engatinhava. Agora já engatinha. Mas eu não quero que ele pare no engatinhar. Eu quero que ele ande. E eu não quero que ele apenas ande, mas eu quero que ele exerça total controle sobre todas as suas funções. Hoje, ele ainda não fala. Então, qualquer coisinha que ele solta da boca, para mim, está muito bonito. Mas eu não quero que ele permaneça falando só H. Eu quero que ele me entenda e eu quero poder entendê-lo. Isso só é possível quando ele crescer. E essa é a vontade de Deus para com cada um de nós. Deus não quer apenas que tenha filhos. Deus não quer apenas ter um monte de filhos. Mas Deus quer que cada um de nós seja um filho maduro. Que cada um de nós consigamos exercer a total função que nós fomos projetados para ter. Senhor Jesus, nós temos o potencial de sermos como Deus, em vida e natureza. Por quê? Porque a própria vida de Deus está dentro de nós. O que temos que fazer é deixar essa vida crescer. Senhor Jesus, tem um versículo nessa semana que me tocou muito, então eu queria compartilhar especificamente esse versículo com os irmãos. Amém? No dia de ontem, no alimento diário, falou sobre a mulher samaritana. E em João 4, o versículo 9 e 10, ele me tocou muito, Senhor Jesus. 7, o 9 e o 10, tá? Eu vou ler para os irmãos. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. O 9 fala assim, então disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. E o 10 é onde eu quero tocar com os irmãos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então, esse versículo, irmãos, ele tem que ser um versículo chave no nosso viver. Ele começa com uma condicional. Se conheceras o dom de Deus. E uma segunda condição é, se conheceras
quem é que te pede, dá-me de beber. Então aqui tem dois fatos principais do nosso viver, irmãos. Primeiro, a gente tem que conhecer o dom de Deus. Segundo, a gente tem que conhecer o Senhor Jesus. Se a gente conhecer essas duas coisas, a nossa vida muda. Porque a gente para de olhar a nossa vida com coisas que não têm importância. Como, você é samaritano, eu sou judeu. Você é dessa cidade, eu sou daquela. Eu sou isso, você é aquilo. A gente tem uma condição aqui, irmãos. A gente tem que conhecer o dom de Deus. E o segundo, a gente tem que conhecer o Senhor Jesus. Porque aí, todas essas coisas pequenas que causam tanta divisão entre nós, às vezes eu acho isso, você acha aquilo, isso deixa de ter valor. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então a gente para de ver as coisas nas coisas pequenas, nos pequenos detalhes que às vezes atrapalham a nossa comunhão, que às vezes atrapalham o nosso viver diário. E o que acontece? Ele mesmo nos dará água viva. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E aí, qual foi o resultado dessa mulher que não conhecia o Senhor, conheceu o Senhor? No versículo... Oh, Senhor Jesus. No versículo 15, fala assim, disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede. Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede. Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede. Senhor Jesus, isso resolve todos os nossos problemas do nosso dia a dia, irmãos. Primeiro, conhecer o dom de Deus. O dom de Deus, Ele nos deu gratuitamente. O que é? É o próprio Espírito. Senhor Jesus. E tem que conhecer o Senhor Jesus, que fez tudo por nós. E aí a gente entra nesse último parágrafo que a gente acabou de ler, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Não podemos esquecer que para alcançarmos a maturidade e estarmos aptos para governar o mundo que há de vir, precisamos negar nossa vida da alma e crucificar nossa carne. Isso só é possível quando andamos e vivemos no Espírito. No Espírito, temos a realidade e o poder da cruz de Cristo contra a nossa carne. Por isso, não podemos parar de exercitar nosso Espírito, invocando o nome do Senhor. Hoje, qual é o melhor jeito da gente pedir para o Senhor, dá-me de beber? É invocando o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Irmãos, que nós possamos ter essa prática todo dia. Acordar e falar, Senhor, tudo que eu experimentei do Senhor ontem foi muito bom. Mas eu não quero que pare no ontem. Hoje, dá-me de conhecer mais o seu dom. E dá-me de conhecer mais quem é esse que pode me dar de beber. E eu quero te pedir, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede. Ó Senhor Jesus, que nós tenhamos um viver de invocar sempre o nome do Senhor, irmãos. Aleluia. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, amém? Senhor Jesus. Quem beber desta água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, disse Jesus, nunca mais terá sede. Pelo contrário. A água que o Senhor nos dá, não só Ele nos dá uma medida de água, mas Ele nos dá uma fonte de água. Essa fonte hoje está em nosso espírito. E essa fonte é a bênção prometida a Abraão. Essa bênção de Abraão é o Espírito prometido. Que é o próprio Deus, irmãos, que foi, aleluia, que se tornou esse Espírito maravilhoso que hoje habita dentro de nós.
Irmãos, é por isso que, irmãos, nós precisamos viver no Espírito. É por isso, por essa razão, que precisamos invocar mais o nome do Senhor. Procurar ser guiado por esse Espírito. Nós precisamos da palavra do Senhor que nos alimenta, porque as palavras do Senhor são Espírito e são vida. Irmãos, é isso que nos leva a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E nós vamos ser preparados na vida da igreja para reinar no mundo que há de vir. Irmão, essa semana, a semana 5, né? A semana 5, Paulo, semana 5 começa mostrando que tipo de evangelho Paulo pregava, né? Eu posso ler um pouco? Segunda-feira? Vamos acompanhar na segunda-feira. No início da epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo fez questão de mencionar que o evangelho que ele recebeu não fora dado por homens, mas era proveniente da revelação de Jesus Cristo. Irmãos, isso parece uma coisa corriqueira para nós, já lemos tantas vezes, mas, irmãos, isso não é uma coisa qualquer. O evangelho que Paulo recebeu, não recebeu de homem algum. Ele recebeu uma revelação de Jesus Cristo. Irmãos, essa origem, essa fonte é muito importante. E dessa origem, dessa fonte, jamais podemos nos desviar. Na verdade, o fato de Paulo ter levantado várias igrejas naquela região durante a sua primeira viagem ministerial já era prova suficiente de que ele era um apóstolo da parte de Deus. Primeiramente, Paulo percorreu as cidades daquela região, estabelecendo igrejas. Posteriormente, tornou a passar ali, a fim de estabelecer os presbíteros. O encargo principal do apóstolo era fazer com que as igrejas perseverassem na graça e no Espírito. Irmãos, todo o trabalho de um apóstolo genuíno, verdadeiro, é fazer a igreja permanecer na graça e no Espírito. Irmão, porque há muitas coisas que nos desviam. Tem muitas coisas possíveis de nos desviar, não é verdade? E o livro de Gálatas, vocês sabem melhor do que eu, que ele fala da filiação. E o Gálatas capítulo 4, ele é o centro desse livro para mostrar que nós, uma vez, irmãos, acho que eu vou começar do começo. Nós éramos pecadores. Nós não tínhamos nenhuma esperança. Pecadores, se não derramar sangue, não há perdão. Portanto, irmãos, se derramarmos nosso sangue, estaremos acabados também. Mas graças a Deus, Deus providenciou uma salvação. Enquanto o homem não tinha nenhuma esperança, Deus enviou seu próprio Filho. Irmãos, se você pensar assim, no plano humano parece fácil, Deus enviar seu Filho, alguém bonzinho tal mandou seu Filho e sacrificou por nós. Mas, irmãos, Deus é Deus. Não sei se você sabe, Deus, ele é, a gente não consegue imaginar, irmãos. Deus é tão grande e nós somos tão pequenos diante dele. Nós somos insignificantes, menor que uma formiga que pode ser esmagada. Irmãos, Deus é Deus, mas Deus deu tanta importância para nós homens, enquanto nós estávamos sem esperança, ele mandou seu Filho e se tornou um homem. Como nós, na semelhança da figura humana, ele viveu aqui na terra, irmão, justamente para nos salvar. E ele morreu em nosso lugar na cruz. Derramou seu sangue. Esse sangue deu base para Deus nos justificar. Portanto, irmãos, a nossa justificação não é pelas obras boas que você fez, não, na sua vida. Você vai dizer, mas você sabe quem eu sou? Eu sou um homem que sempre pautou pela moralidade, pela ética, sempre fui bonzinho. Irmãos, mesmo assim ainda não justifica um pecador, não é verdade? Deus não tem nenhuma base para perdoar seus pecados. Mas graças a Deus, Deus providenciou seu Filho, e o Filho de Deus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, baseado nesse sangue, baseado na nossa fé em Cristo, na obra que Ele fez por nós, nós somos justificados. Irmãos, aleluia. Quem foi justificado aqui? Quem foi livrado do corredor da morte?
Eu fui livrado do corredor da morte. Irmãos, isso é graça, isso é graça. Nós não podemos decair da graça, isso é graça. Qualquer outra coisa fora desse caminho, irmãos, é decair da graça. Isso é graça. Cristo morreu por nós. Senhor Jesus. E não só isso. Do seu lado, quando o soldado furou o seu lado, saiu sangue e água. Sangue, aleluia, para Deus nos justificar, para a nossa redenção. Um pecador sem esperança, de repente encontra a esperança. Que ainda mais, Deus colocou a vida de Deus em nós por meio da água. Essa água, se alguém crê nele, não é? Né? Como é que ele disse? Do seu interior fluirão rios de água viva. Isso está em João 7, não é isso? João 7. No último dia, 37, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha em mim e beba. Quem crer em mim, crê. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Mas hoje Jesus já foi glorificado. Hoje ele se tornou o Espírito. Esse Espírito está dentro de nós, irmãos, não é um copo d'água que Deus nos deu para matar a sede. Não é um poço de água que tem limite, mas Deus nos deu uma fonte a jorrar. Irmãos, isso tudo foi dado de graça. Isso é graça. Por isso, irmãos, os apóstolos genuínos mantêm as igrejas desfrutando da graça. Porque nada podemos fazer, irmãos, na obra de Deus. Tudo é de graça. E nós temos de desfrutar dessa graça e do Espírito. Porque o Espírito é que nos traz essa graça, a realidade dessa graça. Senhor Jesus. Mas por que Paulo ficou tão bravo quando os Gálatas foram influenciados por alguns que vieram da Judéia para dizer para eles: não é suficiente desfrutar dessa graça que vocês estão falando, não. Não é suficiente só desfrutar desse Espírito. Vocês precisam também praticar a circuncisão. E vocês precisam também guardar a lei de Moisés. Irmão, se pela lei de Moisés, pela prática da lei de Moisés, alguém foi justificado no Antigo Testamento, irmão, vamos praticar a lei. Ninguém foi justificado por praticar a lei. Porque se você pratica a lei, você tem que praticar todos os itens da lei. Você não pode falar em nenhum item. Tem algum homem possível de praticar toda a lei? Não há. Então, irmãos, não é por ali. Se você voltar, achar que pela sua capacidade, você consegue fazer alguma coisa boa para Deus, irmãos, então Deus não precisava ter mandado o seu filho, não é verdade? E ter morrido por nós. Por isso que Paulo fala assim: será que Cristo foi crucificado em vão? Morreu em vão? Não é mesmo, irmãos? É por aí que eu quero mostrar para vocês, irmãos, como é importante nós termos alguém como Paulo, algum apóstolo no meio de nós, algum irmão na nossa frente, irmãos, de segurar essa linha firme da economia neotestamentária de Deus. Porque esse pequeno desvio no começo poderá trazer consequências desastrosas lá na frente. Vocês acreditam ou não? Paulo foi firme. Mas havia alguns que gostavam de alimento diferente, praticar a lei, fazer coisas diferentes. É que nem nós, aqui estamos acostumados, irmãos, toda semana, falar para os irmãos, invocar o nome do Senhor, desfrutar, viver no Espírito, negar a vida da alma. De repente vem alguém com alguma coisa diferente, algum material diferente e tal, e nós somos tentados a achar, puxa, né? É novidade, é coisa nova. Mas, irmãos, cuidado com essas novidades. Se desviarem vocês dessa linha central da economia neotestamentária de Deus, irmãos, nós vamos recair
em um lado totalmente diferente do que Deus quer que a gente chegue. Então, irmãos, é tão importante nós termos alguém na nossa frente que pagou o preço, se sacrificou, foi criticado, foi difamado, foi atacado, mas ele não arredou o pé. Ele foi firme, serviu de um grande guarda-chuva para nós. E nós, hoje, irmãos, ainda estamos nessa linha da graça e do Espírito. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Nós temos que valorizar os nossos guias, temos que valorizar quem está à nossa frente e orar por eles, porque eles, a todo custo, seguram para nós a linha da economia neotestamentária de Deus. Eu vou dar um pequeno exemplo. Vamos supor que eu passe a ajudar vocês, né, ajudar os casais. E vocês sabem que os casais têm muita coisa para ser ajudados, né? Vamos supor, coisa mais comum, discussão entre um casal. Quem já discutiu com seu marido, com sua esposa? Né? Quem não levantou a mão está sendo mentiroso, viu? E numa discussão, o que é muito comum acontecer é que um argumenta e outro contra-argumenta. Não é assim? Aí você fica mais bravo ainda porque você acha que você que está certo. Aí o outro lado também acha que está certo, do ponto de vista dela. E aí começa, não é isso? Aí pega fogo. Aí começa a não medir palavras que fala. A gente começa a ofender um ao outro. Começa a falar palavras desagradáveis. Coisa que a gente não falaria normalmente, mas nessa hora solta os cachorros, não é isso? Os cachorros, como é que é? Pitbull, né? Rottweiler, né? Solta todo tipo de cachorro. E depois você não consegue mais recolher. Falou tanta besteira, né? Então essa hora, irmão, a melhor técnica nessa hora é se calar. Não é mesmo? A gente se cala. A melhor coisa é não parar de continuar a discussão, fica calado. Mas se você aprende isso como uma técnica e que vai funcionar com seus limites, dentro dos seus limites, discutiu muito, para. Aí o fogo vai apagar um pouco, não é isso? E funcionou. E você toda hora viver só dessa técnica, nós não precisamos de Cristo. Não é? Se autoajuda funcionasse, nós temos tantos livros nas livrarias de autoajuda. Se funcionasse, irmãos, nós não precisamos da crucificação de Cristo. Não precisamos do Espírito. Precisamos? Não precisamos. Por isso, irmãos, precisamos de técnica? Precisamos. Mas a técnica é só para refrear você por um momento. Mas nessa hora você tem que voltar para onde? Você tem que recorrer a quem? Quem é a fonte da solução? Quem é a fonte do seu, né, que pode suprir você nessa hora? Ainda é o Senhor. Ainda é o Espírito. Não é mesmo, irmãos? Ainda você tem que invocar o nome do Senhor. Ainda que alguém ensine você alguma técnica, né, e ajude você em alguma coisa, irmãos, você tem que ver que a linha da economia de Deus leva você sempre de volta para desfrute da graça, de tudo que Cristo fez gratuitamente por você e do Espírito. Esse Espírito é a fonte a jorrar para a vida eterna que está dentro de nós, do nosso Espírito. E Ele é capaz, irmãos, de nos ajudar em todas as situações. Não há uma situação que Deus seja incapaz de nos ajudar. Por isso, irmãos, Ele apareceu a Abraão de El Shaddai. Eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou Deus Todo-Suficiente. Tudo que você precisa, não precisa usar a sua força da carne para gerar Ismael. Eu posso prover um filho que você não é capaz de gerar. Eu vou te dar um filho daqui a 1 ano. Esse filho nascerá da promessa. Esse filho é filho da graça, veio da graça. Por isso, irmãos, essa linha você pode ver que é muito difícil segurar, porque qualquer novidade, qualquer coisa nos desvia. E um menino, Efésios 4. Um menino
Versículo 14. Efésios 4, 14. Todos acharam? Na conferência de jovem a gente compete um pouco com o jovem para ver quem acha primeiro, né? Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Irmãos, enquanto nós éramos meninos, vinha alguém com um vento de doutrina, falava desse jeito, é assim e tal. Aí vem o outro, fala que é do outro jeito, você também concorda, porque você é menino, ainda não tem discernimento. Você não consegue se manter numa linha que Deus traçou para nós, não é mesmo? Por isso nós precisamos de tutores e curadores na igreja. Ó Senhor Jesus, graças a Deus que nós temos alguém que paga o preço para zelar por nós, zelar pela linha da economia de Deus, ou não é? Para você não ficar de um lado para o outro. E pequeno desvio depois amanhã dá uma consequência desastrosa, como eu já disse. Ó Senhor, que o Senhor nos guarde. Graças ao Senhor, irmão, nós temos paz na igreja. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, ele fala de 3 categorias de pessoas na igreja, na vida da igreja. Aleluia pela vida da igreja. Nós temos realmente um ambiente adequado para nos guardar, fazer-nos crescer e ganharmos habilidade para administrar no mundo que há de vir. Versículo 12, 1 João 2, versículo 12, todos acharam? Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Essa é uma categoria de pessoas na vida da igreja. Enquanto nós éramos meninos ainda, nós precisamos ter certeza, precisamos conhecer que os nossos pecados foram perdoados por causa do nome do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, quando nós cremos no nome do Senhor, confessamos esse nome, nossos pecados foram perdoados. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Bom, pais, quem são pais? Pais são aqueles que conhecem a Deus, o único Deus verdadeiro. Ele é o que existe desde o princípio. Bom, eu vou voltar aqui. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Essa já é uma parte já mais forte da igreja, um grupo de pessoas, mas já tem a meia idade, meia idade de maturidade, né? São uma parte forte, porque tendes vencido o maligno. Aí ele repete para as 3 categorias. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Repetiu. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então essa parte do meio da igreja, é a parte forte da igreja, que está pronto para luta, pronto para fazer a vontade do Senhor. Eu quero hoje destacar a questão dos pais. Os pais na igreja, um pai na igreja é aquele que conhece aquele que existe desde o princípio. O que significa isso, irmãos? O que significa? Tem alguma ideia? Por que ele repetiu 2 vezes a mesma coisa? Porque Deus é a única coisa imutável nesse universo. É a nossa referência. E você sabe que tudo nesse mundo é relativo. Não sei se você sabe disso. Tudo é relativo. Por exemplo, eu estou andando, com relação a esse irmão, esse jovem aqui, eu estou andando. Mas quem disse que esse jovem também não está em movimento? Ele está em movimento ou não está? Não? Está em movimento como?
Ele está parado, mas está em movimento com a rotação da Terra. E anda rápido, viu? A rotação da Terra, ó. E também com relação à translação da Terra. Então, irmão, tudo é relativo. Tudo é relativo. Até a minha casa aqui, você fala, é longe. Mas é perto comparado daqui a Belém. Tudo é relativo, né? Então, qualquer palavra da Bíblia, por ser relativo, você pode torcer. Não é? Qualquer palavra, qualquer doutrina, você pode puxar para o lado que você quiser, porque tudo é relativo. Os irmãos entenderam ou não? Mas qual é a única coisa que não pode mudar? Eu vou dizer uma coisa, porque a Sueli, a minha mulher, fala, Pedro, você fica falando da ciência para os irmãos, da astronomia, tal, ninguém entende, tem gente que não entende nada disso e não aprecia essas coisas que você fala, não. Vou pedir licença para ela só falar uma coisinha. Você sabia que tudo nesse universo em que habitamos é relativo? Você sabia que é relativo? Até a nossa distância é relativa, sabia não? Tudo é relativo. O tempo é relativo. Para mim, o tempo não era relativo. Tempo é um segundo em todo lugar, qualquer lugar. Mas o Einstein descobriu que se você andar na velocidade perto da luz, o tempo passa devagar. O relógio anda devagar. Então, é isso que ela não quer que eu fale, entendeu? Não quer que eu fique falando essas coisas. Porque mexe com a cabeça dos irmãos, depois ninguém entende nada, né? E você sabia, irmão, você sabia que se um homem andar à velocidade da luz, se nós pudéssemos entrar numa astronave que pudesse andar na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, o tempo não passa. Tempo é zero. Você não envelhece. Se for possível. Isso é luz material. Irmãos, isso indica alguma coisa? Não indica alguma coisa? Deus é luz. Não há nele sombra de mudança. Por isso, irmãos, para Deus não envelhece. O tempo não passa para Ele. Ele está na eternidade. Ele é o único ponto. Você sabia que na ciência moderna não existe nada absoluto. Não há nada que é absoluto senão a velocidade da luz. A velocidade da luz é uma coisa constante nesse universo, irmãos, é a velocidade da luz. O tempo é relativo, o espaço é relativo, tudo é relativo. Mas, irmãos, a luz é constante. Isso quer dizer o que, irmãos? Se você quer ter uma referência absoluta, essa referência, irmãos, é Deus. Por isso, pais são aqueles que conhecem o que existe desde o princípio. Se você tem uma referência de um ponto absoluto, você tem referência. Você não sairá desse caminho. Tá bom, então se não entenderam também não precisa entender, tá? Então, a Sueli tem razão, falo demais, eu falo demais, né? Mas o importante, irmãos, que tem irmãos que seguram o leme, seguram a direção do avião, da economia de Deus, na linha certa. E nós precisamos valorizar. Então, agora eu vou ler, feito essa introdução, então vou ler aqui. Ó Senhor Jesus, obrigado Senhor. Ó. Quinta-feira. Vou ler 2 primeiros parágrafos, pode ser? Ganhamos a vida divina quando cremos no Senhor Jesus e o confessamos como Senhor de nossa vida. Todavia, embora sejamos filhos de Deus e tenhamos por direito a herança que nos está reservada nos céus, não tomaremos posse dela enquanto formos imaturos. Bom, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Todos os seus bens são nossos por herança, mas se formos imaturos, nós não vamos herdar.
O herdeiro de uma família rica um dia será senhor de tudo. Não obstante, enquanto é menor, por sua infantilidade, ele não tem condições de usufruir todas as riquezas da casa do pai. E vive muitas vezes como se fosse apenas um escravo. Por isso, até que alcance uma idade determinada pelo pai, precisa estar sob a supervisão de tutores e curadores. Graças ao Senhor temos tutores e curadores na vida da igreja. Em termos espirituais, um filho menor de idade é aquele que ainda é infantil, pois se sujeita aos rudimentos do mundo e vive por seus próprios pensamentos e sentimentos. Enquanto o menino também é facilmente enganado pela artimanha dos homens e é carregado por qualquer vento de doutrina. A fim de amadurecermos na vida divina, o Senhor nos proporcionou viver da igreja, um ambiente em que nos capacita e aperfeiçoa a tomar posse da herança. Irmão, você tem que dar valor à vida da igreja que você está. É aqui, irmãos, é aqui que Deus proporcionou. Claro que nós também nós estamos constantemente aperfeiçoando a nossa vida da igreja. Mas de qualquer forma, em princípio, esse é o nosso lugar. Se você quer crescer, irmãos, se envolva. Cada vez mais que você se envolver na vida da igreja, nas reuniões da igreja, no serviço da igreja, não é isso? Na obra da igreja, que é a pregação do Evangelho do Reino, irmãos, mais você vai crescer, vai ser preparado para reinar no mundo que há de vir. A fim de amadurecermos na vida divina, o Senhor nos proporcionou viver da igreja um ambiente que nos capacita e aperfeiçoa a tomar posse da herança. Já li isso. Nela existem mestres da palavra e apacentadores com corações desejosos e dispostos a nos aperfeiçoar e admoestar. Irmãos, eles não são pagos para isso. Ninguém recebe salário para cuidar dos outros. Tudo isso é por amor do Senhor, por causa da vida do Senhor, por causa do Espírito. Que possamos dar mais valor a esses irmãos, cientes de que o trabalho deles não é vão. Também não sejamos como crianças recém-nascidas que deixam de se levar por qualquer vento de doutrina e, consequentemente, não possuem habilidade para administrar os negócios do Pai. Vamos buscar crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Estejamos intimamente envolvidos com o viver da igreja, que é o melhor ambiente para amadurecermos na vida divina e humana. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esses irmãos que estão cuidando de nós, que seguram bem a linha da economia de Deus, para nós não nos desviarmos, porque enquanto nós somos crianças, a gente não tem discernimento, não é verdade? Às vezes uma pequena coisa sutil nos desvia do caminho do Senhor, mas graças a Deus que na igreja tem esses pais, na igreja tem esses irmãos que nos ajudam, né? Tem pessoas, irmãos, que se preocupam com você, pessoas que oram por você, né? Mesmo no Bucafé, no seu grupo familiar, né? Tem pessoas que amam você, se preocupam com você, né, irmãos? Muitas vezes, essas pessoas que cuidam de nós, muitas vezes, pelo fato deles estarem mais expostas, são pessoas mais vulneráveis ao ataque do inimigo. Nós temos que orar, irmãos, por eles. E não olhe para o seu lado como um ser humano, porque como um ser humano, irmãos, todos nós temos falhas, ou não temos? Todos nós temos defeito, não temos? Tanto é que na igreja, que é o corpo de Cristo, precisamos de todos os membros. Porque nós temos um membro que é forte num ponto, temos um membro que é forte no outro ponto. É por isso que Deus nos usa, não é? Todos, ajustando-nos no corpo de Cristo. Não é que uma pessoa tem que ser perfeita em todo sentido, não é verdade? Então, assim, o Senhor é que dispõe-nos para que o corpo funcione. Portanto, irmão, não olha para defeito do irmão que está à sua frente, não olha para problema, né, crítica. Se você tem algum problema, irmãos, você sabe que Deus, Ele não ama, né? Ele resiste aos soberbos. Eu vou ler aqui para vocês, tá? 1 Pedro 5. 1 Pedro 5. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém.
Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Nem por sorte da ganância, não é por buscar algum lucro, não é isso? Mas de boa vontade. Nem como dominadores que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Quer dizer, quem cuida de você, irmãos, eles dão como o modelo, né? O que eles fazem, o que eles vivem, sirvam de modelo para você, modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Eles não são pagos hoje, eles não recebem salário hoje para fazer isso, mas, irmãos, um dia eles serão retribuídos, eles serão recompensados com a coroa da glória, com a vinda do nosso Senhor Jesus. Aí então, o versículo 5, ele fala do outro lado: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos e dá aos humildes, contudo aos humildes concede a sua graça. Portanto, irmãos, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, essa soberba que Deus resiste, é principalmente a soberba contra a autoridade. Qualquer autoridade. Portanto, irmãos, mesmo com relação ao governo a que estamos sujeitos aqui no Brasil, é bom a gente ter cuidado de falar contra, não é isso? Porque todo governo é instituído por Deus, e nós temos que respeitar. Não quer dizer que você concorda com tudo que faz, mas você é como uma instituição, você precisa respeitar a instituição, né? Então, irmãos, se você não tiver esse espírito de rebeldia, irmãos, pelo contrário, você é humilde, né? Deus, Ele dá graça aos humildes. Portanto, irmãos, se nós temos algum problema com alguma autoridade na igreja também, precisamos tratar com isso. Às vezes isso é razão de eu não progredir na vida, não progredir também na vida espiritual. E alguma coisa não está bem comigo, por quê? Porque eu fico patinando, porque não estou bem. Então é bom, irmãos, vamos tratar com isso. Isso é para quê? Para que nós tenhamos harmonia, para que na igreja realmente haja edificação, fazendo a vontade do Senhor. E Tiago, não, Tiago não, é Tiago, né? Não, era Tiago não. Hebreus 13, Senhor Jesus. Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Irmãos, uma única coisa você tem que olhar para os irmãos que estão à sua frente, é a fé. A fé com que eles vivem, a realidade que eles retiram da fé, vivendo pela fé. Eles, como homem, são limitados como você. Mas, irmãos, a única diferença que eles têm de maior maturidade é a maturidade na fé. A sua vida na fé, a experiência na fé. Não é verdade, irmãos? É esse lado que nós temos que imitar. Versículo 17. Obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Quer dizer, os irmãos que cuidam de vocês, eles cuidam porque foram inundados pelo amor de Deus, constrangidos pela vida de Deus. Eles não fazem isso para algum proveito, algum lucro pessoal. Eles fazem isso porque amam vocês, como alguém que vai ter que prestar contas diante do Senhor um dia. E assim também, você também precisa aprender a cuidar dos outros,
como alguém que vai prestar conta diante do Senhor. E o Senhor é aquele que vai galardoar a todos os, né, que Ele precisa retribuir. Ó Senhor Jesus, vamos terminar aqui com sexta-feira. Primeiro parágrafo. Graças ao Senhor existem irmãos zelosos pelas igrejas de suas localidades. Irmãos que possuem uma compreensão da economia neotestamentária de Deus, que podem nos ajudar a entender as verdades bíblicas para crescermos espiritualmente. Irmãos, isso é muito importante. São os irmãos que realmente entendem sobre a economia neotestamentária de Deus. Não é teórica, não é na forma teórica, mas na forma prática. Eles realmente sabem qual é o plano de Deus, como Deus age. Isto é, manter-nos todos na graça e no Espírito. Por exemplo, os presbíteros ou anciãos são pessoas experientes que nos trazem alimento espiritual, nos ajudam a ter discernimento das coisas espirituais. Devemos honrá-los, haja visto que se preocupam conosco e querem que sejamos edificados no corpo de Cristo. São como pais que procuram nos levar a viver no Espírito, a negar a nós mesmos e a pregar o Evangelho. Irmão, não pensa que essas coisas, estamos sempre repetindo, parece caducidade de um velhinho, né, de uma velhinha, fica só repetindo a mesma coisa e tal. Irmãos, mas são realmente o centro da linha da economia de Deus. Eles não se preocupam, né, se estão agradando ao homem, não estão agradando ao homem, eles estão agradando ao Senhor. Precisam nos manter nessa linha. Esses irmãos se preocupam não apenas com o avanço do Evangelho em outros lugares, mas também com o rebanho de Deus a eles confiado, a fim de que o Senhor alcance e salve a vida de seus filhos. Por terem mais experiência, conhecerem melhor o Pai, eles buscam o crescimento e amadurecimento dos filhos de Deus e os orientam a ver os reais interesses do nosso Pai Celestial. Senhor Jesus. Todo filho de Deus deveria saber que seu objetivo de vida não é somente passar o tempo envolvido com coisas seculares, ganhando dinheiro, obtendo melhor posição social e cultural. Ó Senhor Jesus. Bom, pelo fato nós vivemos ainda nesse mundo material, nós enxergamos as coisas pelos nossos olhos visíveis, nós somos mais levados a viver pelas coisas que se veem. Mas as coisas que se veem são temporais. As coisas que não veem, as coisas da área da fé, são eternas. Portanto, irmãos, deixe de ficar olhando para as coisas que se vê, como ganhar dinheiro, ter sucesso na vida, ter muito dinheiro, ter muitas posses, não é isso? Irmãos, tudo isso passará como essa terra. Mas se você buscar as coisas invisíveis, as coisas da fé, você vai reinar com o Senhor. E você vai servir ao Senhor por toda a eternidade. Todo filho de Deus deveria saber seu objetivo de vida. Isso, né? Como filhos de Deus, temos uma visão espiritual. Fomos predestinados a governar o mundo que há de vir. Para isso, necessitamos de amadurecimento e maturidade é aprender a viver por Deus através do Espírito que está no nosso espírito. Irmão, o que é maturidade? Que tem uma boa definição. O que é maturidade? A maturidade, não, aquele irmão ali que é muito experiente, ele passou poucas e boas na vida, ele é muito experiente. Irmãos, não necessariamente seja maturidade na vida de Deus, não é isso? Então, a maturidade é aprender a viver por Deus através do Espírito que está no nosso espírito. Irmãos, isso é maturidade. Aquela pessoa que realmente está caminhando para a maturidade, a pessoa que aprende a não fazer nada fora do Espírito. Cada coisa que ele faz, ele procura fazer no Espírito. Irmãos, isso é maturidade. Pessoas assim, mesmo sendo livres, sabem se restringir e amar o próximo, tornando-se até mesmo servos dos outros pelo amor. Não nos demos por satisfeitos apenas com o status de filho. Irmão Dom está repetindo demais isso. Almejemos alcançar a plena filiação. Fomos purificados pelo sangue do Senhor. Hoje estamos na igreja para adquirirmos a habilidade de um rei e sermos aperfeiçoados para governar o mundo vindouro. Quanto mais desejosos pelo trabalhar do Senhor em nosso interior, mais seremos aperfeiçoados e mais poderemos cooperar com o Senhor no reino milenar. Vamos depender do Senhor em nosso viver na igreja, que inclui a vida de reuniões,
a vida social, profissional e a vida familiar. Dessa maneira, iremos crescer na vida de Deus e ter um viver que sempre escolhe fazer a vontade do Pai. Irmãos, é isso que os nossos irmãos têm nos ajudado a sempre manter nessa linha, né? Sempre comendo uva. Ainda que um dia você fala, mas poxa, Senhor, eu estou enjoado de comer isso aí. Todo dia, toda semana, né, alimento diário, só fala nisso. Eu estou querendo comer outras coisas. Tá bom, pode comer outras coisas, mas não é uva. Não faz parte da videira, não é isso? E Deus quer que você coma da videira. Por isso Ele te amarrou na videira, né? O jumentinho comendo uva na videira vai virar um leão, né, que vai reinar com o Senhor. Portanto, irmãos, vamos insistir nesse ponto. Ainda que alguém queira trazer alguma coisa nova, uma novidade é essa, é comer uva, né? E por fim, né, o irmão Dong falou da mulher samaritana. Irmãos, tudo que nós buscarmos fora dessa videira é um poço. E um poço tem água, é verdade, tem água. Mas, irmãos, a água é limitada. Agora, uma fonte é outra coisa. A fonte, além de não ser limitada, a água é fresquinho, não é isso? A água da fonte é outra coisa, né? É fresca, a água que jorra, né? Com a seca, não há problema, é uma fonte. Portanto, irmão, vamos ler de novo o último parágrafo de domingo? Vamos ler todos juntos? Que tal onde ficar de pé todos? Vamos ler esse parágrafo de novo. Leia um para o outro. Leia para o seu vizinho. Graças a Deus pelo evangelho pregado por Paulo e por seu amor ao escrever aos Gálatas. Sua palavra visa nos trazer de volta para a linha central do plano de Deus, ou seja, para a filiação. Não podemos esquecer que para alcançarmos a maturidade, estarmos aptos para governar o mundo que há de vir, precisamos negar nossa vida da alma e crucificar nossa carne. Isso deve estar pronto, né? Amém, amém, amém. Ó Senhor Jesus, andamos e vivemos no Espírito. Amém. Irmãos, podem sentar. Os nossos jovens, adolescentes, têm uma lição a fazer nesses 6 meses até a próxima conferência de jovens. Os adolescentes têm uma lista de livros para ler, um livro por mês. E os jovens também, com um mês, um livro ou outro diferente. O resto é igual, né, para que não tenha que, né, fazer 2 leituras, um jovem que cuida de um adolescente. Então, e nós, irmãos, nós vamos fazer de tudo para incentivar a leitura desses jovens. Por quê? Porque, dado que nem muitos irmãos são leitores de livros, e principalmente leitores dos nossos livros, nós queremos cultivar nessa nova geração o hábito de ler e já ganhar muitas riquezas, serem constituídas, né, com as verdades que há, né, no nosso meio. Então, eles precisam ser leitores de livro e precisam saber como absorver, como desfrutar. E os jovens prepararam um vídeo, né? Eles prepararam um vídeo para incentivo desse primeiro livro. O primeiro livro só para mostrar para os irmãos, é o primeiro livro que tanto do primeiro período como do segundo período dos jovens que vão ler, é esse livro aqui. Uma vida com propósito e qualidade interior. Então, os jovens já estão reunindo em grupos, estão lendo, mas nós queremos maior participação de todos. Por isso, os jovens fizeram, né, esse vídeo. E nós estamos também pensando uma forma, irmãos, principalmente para os adolescentes, de alguma forma de premiar aqueles que realmente estão fazendo a sério esse trabalho. E nós queremos premiar,
né? Semana que vem nós vamos mostrar para vocês que prêmio que nós vamos querendo dar para eles, tá bom? Então, vamos ver o vídeo e vamos nos preparar para o partir do pão, tá bom? Amém. Por que estou aqui? De onde eu vim? Qual o propósito da minha vida? Propósito, aquilo que se busca alcançar. Objetivo, intuito. Você já parou para pensar? Qual o objetivo da sua vida? Talvez você pense que se ficar rico não vai ter problemas. Se ficar famoso, não ficará sozinho. Se conhecer toda a ciência e toda a sabedoria, não terá mais dúvidas. Será? As coisas não são bem assim. Você sabe que é diferente. Você sabe que o propósito da sua vida é maior que nascer, crescer, estudar, trabalhar, casar e por fim morrer. Ou não sabe? Que tal se você fechasse seus olhos agora e olhasse no mais fundo do seu coração e perguntasse para aquele que te criou: qual o caminho para a verdadeira felicidade? Se você se aquietar na presença dele, você vai entender algo. Você vai entender por que ele te criou, por que você está aqui agora. As perguntas são muitas e as dúvidas também. Que tal conferir as respostas no livro Uma Vida com Propósito e Qualidade Interior? Vai ficar fora dessa?